Que o Ministério da Educação abriu as inscrições para o ProUni 2026, segundo semestre, ofertando mais de 470 mil postos ou 470 mil bolsas de estudo em 380 cursos de diversas instituições privadas. As inscrições são gratuitas e vão de 7 a 10 de julho, exclusivamente pelo portal Acesso Único. Os candidatos devem ter participado do Enem 2024 ou 2025 com nota mínima de 450 pontos e não ter zerado a redação. Há critérios de renda familiar, R$ 1.500 de salário mínimo para bolsa integral e até 3 salários mínimos para bolsa parcial e de formação no ensino médio. Professores da rede pública em cursos de licenciatura, pedagogia, têm condições especiais. O resultado da primeira chamada sai no dia 15 de julho. Agora eu quero ouvir o Marcelo Rocha Monteiro, porque o Marcelo Rocha Monteiro tem repercutido também muito na internet um vídeo do presidente Lula. Foi feito por ele ali no momento em que ele praticava alguns exercícios físicos, algumas atividades físicas durante a ginástica. Ele estava usando um tênis ali, cujo valor chega a quase R$ 1.200 para treinar. Ele estava fazendo justamente o anúncio dessas inscrições aí do ProUni. Você está acompanhando na tela aí, R$ 1.199, o valor que representa quase 75% do valor do salário mínimo do brasileiro, do valor que é aquele que o candidato precisa ter, né, como renda familiar máxima, né, para conseguir uma bolsa de estudos integral do ProUni. Então, tá aí a imagem aí, R$ 1.200, esse bonito tênis, um belo tênis para praticar exercícios físicos, para cuidar da saúde. Não, aliás, tem muita gente que está assistindo a gente na academia, não sei se todo mundo tem um tênis como esse. Eu torço para que sim, eu torço para que a economia permita em algum momento que todos possam praticar exercícios físicos, fazer a sua malhação diária assistindo o jornal com um tênis legal, hein? Eu me lembrei daquela famosa frase, né, que é dita sobre essas lideranças esquerdistas. Falam como Marx, mas vivem como Rockefeller, né? Então o discurso é marxista, mas a vida deles, né, se assemelha mais à vida dos milionários como o Rockefeller. E olha, esse tênis está barato, hein? Se for comparar com os sapatos e bolsas que a Janja já comprou nas suas viagens por Paris, Nova York, Milão, etc., sempre com o nosso dinheiro, é claro, né? Então, o tênis está até barato. Mas eu queria também falar um pouquinho sobre essa questão do ProUni. Eu sou professor universitário já há muitos anos, né? E eu queria fazer uma observação, né, com relação à política de educação do PT, principalmente a educação superior. O PT fez claramente uma opção demagógica, populista, eleitoreira, pela quantidade em detrimento da qualidade. Então, se você olha hoje para o número de vagas que são oferecidas no ensino superior no Brasil, aumentou muitíssimo, tá? Não só pela criação de inúmeras universidades federais, como também por esse ProUni. Esse ProUni é uma mina de ouro para os empresários do setor do ensino universitário. É uma verdadeira mina de ouro, porque é o governo pagando, né, para que as pessoas cursem universidades privadas, e aí elas vão se multiplicando sem nenhum controle de qualidade. Na minha área, por exemplo, que é o direito, isso é uma coisa inacreditável, mas é verdade. O Brasil tem mais faculdades de direito do que o resto dos países do mundo somados. É isso mesmo. Se você somar todas as faculdades de direito de todos os outros países do mundo, o Brasil tem mais. E a queda na qualidade do ensino jurídico é vertiginosa. Eu lamento dizer isso como professor de direito, mas a queda é vertiginosa. Agora, se isso acontece no direito, não tem por que a gente achar que não acontece a mesma coisa na medicina, na engenharia e em tantas outras áreas. O governo Lula criou algumas universidades
federais que não tem... Você olha, a instalação, o prédio já mostra tudo. Quer dizer, o negócio está quase caindo aos pedaços. É uma coisa tosca, é quase que um barraco. E aí ele bota lá uma placa, Universidade Federal de não sei aonde, né? E pronto, né? Aí diz, olha, graças ao governo do PT, os pobres também estão indo para a universidade. Tem um monte de gente indo para a universidade, mas aí sabe para que serve esse diploma universitário? Para pendurar na parede. A pessoa não consegue emprego, a qualificação profissional é de baixíssimo nível, ela não serve para nada. É isso. Mas serve para o Lula anunciar, calçando seu belo tênis de R$1.000, que tem não sei quantas mil vagas disponíveis para quem quiser cursar o ensino superior. É um desastre o que a política de ensino, a política educacional do PT vem fazendo com o Brasil nesses últimos quase 20 anos, e isso se reflete no desempenho que o Brasil apresenta nas avaliações internacionais, como o PISA, por exemplo. O PISA não avalia ensino universitário, mas avalia ensino fundamental e ensino médio, e o Brasil está sempre lá nos últimos lugares. Uma tragédia. Pois é, Marcelo Suano, tem um outro aspecto aí, em cima disso que o Marcelo Rocha Monteiro está falando. Na comunicação, o Lula sempre bate muito na questão da vaidade, daquele estímulo para que a pessoa fale, eu sou o primeiro de uma geração inteira, de 4, 5 gerações da minha família a ingressar numa faculdade, enfim, para tentar mexer com o sentimento, com as sensações, né, com a memória afetiva também de muitas dessas pessoas, né? A jogada do Lula e desse governo, ou da esquerda ao longo de um período bem extenso, não é formar quadros técnicos que possam trabalhar na sociedade, desenvolver, alavancar e produzir desenvolvimento econômico. A jogada deles não é essa, não. É entrar na questão psíquica, vai no psicológico do indivíduo para dizer, você terá a condição de alavancar-se socialmente porque agora você tem o diploma. Não interessa que esse diploma não preste para nada. Eu trabalhei fazendo seleções de diploma. Tem determinadas faculdades, determinadas universidades, que você olha e você nem considera o diploma, porque você sabe qual é o conteúdo, qual é o currículo e qual é a estrutura curricular da faculdade. Você sabe que não presta para nada. Ela não forma nada. Ela é incapaz até de formar militantes, de tão ruim que ela é, apesar de estar implícito o desejo deles fazerem isso. Essa é a grande jogada. É uma jogada estratégica para manipular mentalmente um conjunto de indivíduos que vão ficar vinculados a ele por causa de uma dívida. Não é nem uma dívida da vaidade, é uma dívida da recuperação de um orgulho, porque ele sempre esteve ao largo da sociedade. Mas eu vou dizer o segredo porque ele está ao largo da sociedade. Porque ele não tem condição de alavancar-se pessoalmente, profissionalmente, porque aquilo que ele aprende não serve para nada. Ele simplesmente vai verificar, e até mesmo que nas universidades que têm um certo nível, eles não produzem nem teóricos. Eles produzem metateóricos. Qual é a diferença de uma coisa e outra? Ao invés de olhar para o problema e tentar resolver e produzir uma teoria sobre a realidade, ele fica produzindo teorias sobre as teorias que foram apresentadas. E quais são essas teorias? Aí entra a malandragem ideológica. As teorias são sempre as teorias da esquerda que tentam explicar a sociedade pelo viés da esquerda, que não explica. Apenas explica que eles têm que se juntar para fazer um processo revolucionário e retirar do poder aqueles que querem o melhor do país, porque eles não querem o melhor do país. Eles querem apenas o poder. Essa que é a grande jogada. Aí você vê, parte dessas universidades, elas já existiam, eles pegaram um prédio que existia na faculdade e transformam em universidade. Aí você vê os grandes empresários das universidades privadas. Qual é a jogada deles? Fecham com o governo e dizem assim, eu quero receber o ProUni, quero receber o FIES, porque eu me mantenho. E qual é a jogada? Qual é o currículo que você quer que eu coloque aqui? E enche a faculdade de professores de baixo nível ou vinculados ideologicamente àquilo que o governo quer. Essa é a jogada deles. Por isso que no nível de formação profissional, nós estamos lá embaixo e vamos demorar pelo menos 3 gerações para recuperar isso.